Ele apenas deu uma olhada para dentro da caverna, mas ficou horrorizado ao perceber que havia um homem vestido de cowboy completamente imóvel. Por mais que gritasse para chamá-lo, o estranho não dava qualquer sinal de vida. A cena despertou imediatamente sua curiosidade. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, John resolveu entrar na caverna. Para garantir uma forma de voltar, amarrou uma corda em uma grande pedra na entrada e tentou fazer seu cachorro seguir na frente. Mas, de forma incomum, o animal ficou extremamente assustado. Encolhido à distância, recusava-se a dar sequer um passo em direção à caverna. Sem outra opção, John entrou sozinho. Após caminhar apenas alguns metros, sentiu como se algo invisível bloqueasse seu caminho. Confuso, estendeu a mão para frente e percebeu que havia uma espécie de parede feita de uma estranha corrente de ar, separando completamente o interior da caverna do mundo exterior. Como arqueólogo, John nunca tinha visto nada parecido. Em vez de recuar, sua curiosidade aumentou ainda mais. Ele atravessou aquela barreira misteriosa. No exato instante em que passou para o outro lado, levou um enorme susto. O cowboy, que até então permanecia imóvel, começou lentamente a se mover. À medida que John avançava pela caverna, o homem acelerava o passo, até desaparecer completamente na escuridão. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Desde que entrou naquele lugar, a luz vinda do lado de fora começou a piscar sem parar. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um rugido aterrorizante ecoou das profundezas da caverna, seguido por um grito desesperador. Tomado pelo pânico, John saiu correndo sem olhar para trás. Mas, ao atravessar novamente a entrada da caverna, ficou completamente paralisado. Quando entrou, era pleno meio-dia. Ele tinha permanecido lá dentro por apenas 2 minutos. No entanto, do lado de fora, já era noite. Seu cachorro havia desaparecido sem deixar qualquer vestígio. E o pior, toda a paisagem ao redor havia mudado drasticamente, como se décadas tivessem se passado em apenas alguns minutos. Desesperado, John correu até seu carro, mas seu veículo também não era mais o mesmo. A lataria estava enferrujada, completamente deteriorada, enquanto o automóvel havia sido tomado por mato, cipós e árvores, como se estivesse abandonado havia muitos e muitos anos. Sem perder tempo, John entrou no carro e tentou fugir daquele lugar amaldiçoado. Mas, ao girar a chave, percebeu que a bateria estava completamente descarregada, como se o veículo tivesse permanecido abandonado por décadas. Foi então que notou outro detalhe perturbador. Seu crachá de trabalho estava amarelado e oxidado pelo tempo. Tudo ao seu redor indicava que não haviam se passado apenas alguns minutos, mas muitos anos, talvez até séculos. Confuso, John começou a procurar qualquer pista que pudesse explicar o que estava acontecendo. Foi nesse momento que avistou um jipe parado nas proximidades. Sem encontrar ninguém por perto, pensou em retirar a bateria do veículo para usar em seu carro. Porém, ao se aproximar, percebeu que o Jeep também estava totalmente deteriorado. O mais estranho era que ele tinha absoluta certeza de que aquele veículo não estava ali quando chegou. Enquanto examinava o interior do carro, um detalhe chamou sua atenção. Havia uma mochila no banco, e John a reconheceu imediatamente. Era a mochila de Nick, um de seus alunos. Naquele instante, ele finalmente compreendeu a gravidade da situação. Sua primeira hipótese foi que, após seu desaparecimento na caverna, seus alunos resolveram procurá-lo e acabaram entrando no mesmo lugar. Tudo indicava que eles também haviam atravessado aquela misteriosa barreira. Sem pensar 2 vezes, John voltou correndo para a entrada da caverna. Mesmo tomado pelo medo, criou coragem e entrou novamente. Desta vez, levou vários bastões luminosos. Enquanto caminhava, ia deixando um pelo caminho para não correr o risco de se perder na volta. Mas, ao atravessar a estranha parede de ar, algo impossível aconteceu. O bastão luminoso que ele havia lançado ficou parado, flutuando no ar. Assustado, John estendeu a mão para pegá-lo. Assim que o tocou, o bastão começou a acompanhá-lo lentamente, como se estivesse preso a uma força invisível. Somente depois que atravessou completamente a barreira é que o objeto caiu no chão. Naquele mesmo instante, a entrada da caverna voltou a piscar entre luz e escuridão. E, mais uma vez, um rugido aterrorizante ecoou das profundezas. Desta vez, porém, John não recuou. Seus alunos poderiam estar vivos, esperando por ajuda. Determinado, seguiu cada vez mais fundo na escuridão. John era professor de arqueologia em uma universidade, e sempre que tinha tempo livre, explorava regiões isoladas. Mas suas expedições escondiam um motivo muito mais pessoal. Anos antes, seus pais e sua irmã desapareceram misteriosamente. Desde então, ele dedicava sua vida a encontrá-los. Tudo por causa de uma antiga lenda que circulava entre os moradores daquelas montanhas. Dizia-se que, em uma caverna escondida, existia a lendária fonte da imortalidade, uma água capaz de devolver a vida aos mortos e curar qualquer doença, não importando quão grave fosse. Segundo a antiga lenda, qualquer pessoa que entrasse em contato com as águas da fonte da imortalidade renasceria completamente. Não importava se estivesse gravemente doente ou até mesmo morta. A fonte teria o poder de devolver a vida e conceder a juventude eterna. Foi por causa dessa esperança que os pais de John partiram em busca da lendária fonte. Sua irmã sofria de uma doença terminal e aquela era a última chance de salvá-la. Mas a viagem terminou em mistério. Mais de 10 anos se passaram e os 3 desapareceram sem deixar qualquer vestígio. Nunca foram encontrados, vivos ou mortos. Naquele dia, John finalmente
havia encontrado o carro de sua família abandonado no meio da floresta. Dentro dele ainda estava uma antiga fotografia dos 4 juntos. Pouco depois, descobriu a estranha caverna e decidiu entrar sem imaginar o que o aguardava. O que John não sabia era que, no exato instante em que atravessou a misteriosa parede de ar pela primeira vez, o tempo do lado de fora continuou correndo normalmente. Enquanto para ele se passaram apenas alguns minutos, no mundo exterior já haviam se passado 3 dias. Preocupados com o desaparecimento do professor, seus alunos decidiram organizar uma busca, acreditando que quanto mais pessoas, maiores as chances de encontrá-lo. Levaram até mesmo 2 crianças que conheciam bem a região. Quando finalmente chegaram ao local indicado, encontraram apenas um carro completamente enferrujado e uma corda presa na entrada de uma caverna. Tudo indicava que John havia descido por ali. Sem hesitar, os estudantes prenderam outra corda e começaram a explorar o interior, deixando apenas o medroso Xiaopeng do lado de fora para dar apoio. Pouco tempo depois, eles também encontraram a estranha barreira invisível. No início, ninguém deu importância ao fenômeno, mas quando ligaram as lanternas e começaram a procurar o professor, um rugido monstruoso ecoou das profundezas da caverna. O som era tão assustador que todos entraram em pânico e correram de volta para a corda. Só que, quando já estavam escalando para sair, aconteceu o pior. A corda se rompeu de repente. Xiao Mei despencou de vários metros de altura e caiu exatamente sobre Nick. O impacto foi violento. A perna de Xiao Mei ficou gravemente fraturada, enquanto Nick machucou seriamente o pulso. Confuso, Nick tentou usar a segunda corda de segurança, mas ela também se rompeu imediatamente. A princípio, todos imaginaram que Xiaopeng estivesse pregando uma brincadeira de mau gosto. Irritado, Nick pegou o radiocomunicador e tentou falar com ele. Do outro lado, porém, ouviu apenas um pedido de socorro cheio de interferências. Antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, o rádio ficou completamente silencioso. A única ligação com o mundo exterior havia desaparecido. Sem outra alternativa, o grupo decidiu procurar uma saída por conta própria. Depois de algum tempo, encontraram uma abertura na parte superior da caverna. No entanto, ela era alta demais para ser alcançada facilmente, e havia algo ainda mais estranho. Lá no alto, uma luz aparecia e desaparecia repetidamente, como se existisse outro mundo esperando do outro lado daquela passagem. No início, o grupo acreditou que a luz piscando na abertura da caverna fosse apenas Xiaopeng brincando com uma lanterna. Determinada a descobrir a verdade, Ana escalou as rochas até alcançar a abertura. Mas o que encontrou foi muito mais assustador do que imaginava. Ali havia uma corda rompida. Intrigada, ela olhou para baixo. No instante seguinte, ficou completamente paralisada. Escondido atrás das pedras, estava o corpo sem vida de Xiaopeng. A cena era chocante. Será que alguém havia cortado a corda de propósito, fazendo o garoto despencar até a morte? Enquanto tentavam entender o que havia acontecido, o grupo percebeu que a câmera presa ao corpo de Xiaopeng ainda estava gravando. Sem perder tempo, recuperaram o equipamento e começaram a assistir às imagens. Mas, quanto mais assistiam, menos conseguiam compreender. No vídeo, Xiaopeng dizia que já fazia vários dias que havia perdido contato com os amigos. Aquilo não fazia sentido. Pela percepção do grupo, eles tinham acabado de entrar na caverna. No máximo meia hora havia se passado. No entanto, para Xiaopeng, dias inteiros já tinham transcorrido. Foi então que todos perceberam uma verdade aterrorizante. O tempo dentro da caverna corria de forma completamente diferente do tempo lá fora. Durante os dias em que esperou sozinho, Xiaopeng encontrou o jipe abandonado do professor John. Dentro do veículo havia um antigo livro contando a história de uma rainha que enviou um exército inteiro para procurar a lendária fonte da imortalidade e salvar seu marido gravemente doente. Nenhum daqueles soldados jamais voltou. Pouco depois, Xiaopeng também encontrou o diário do pai de John. Nas anotações, o homem revelava que havia entrado naquela montanha para encontrar a fonte e salvar a própria filha, que sofria de uma doença incurável. Ao terminar de assistir a gravação, todos ficaram em choque. As imagens mostravam claramente que vários dias haviam passado do lado de fora, enquanto, dentro da caverna, apenas 30 minutos tinham se passado. Era impossível explicar aquele fenômeno, mas o vídeo não parecia ter sido falsificado. As gravações continuaram. No 7º dia de espera, Xiaopeng já havia consumido toda a comida e toda a água que levava consigo. Sem outra escolha, decidiu entrar na caverna para procurar seus amigos. Poucos minutos depois que desceu, o céu do lado de fora começou a mudar rapidamente. Logo em seguida, a corda se rompeu. Ao ver aquelas imagens, o grupo percebeu que não havia mais dúvidas. Tudo o que estava acontecendo era real. Decidida a descobrir a verdade, Ana resolveu escalar a abertura da caverna usando apenas as mãos. A subida era extremamente difícil. No meio do caminho, ela percebeu que a estranha corrente de ar mudava de intensidade constantemente, como se estivesse atravessando uma fronteira invisível. Depois de muito esforço, finalmente conseguiu sair. Mas, ao olhar ao redor, ficou completamente sem palavras. A floresta verde e cheia de vida havia desaparecido. Em seu lugar existia apenas uma terra seca, desolada e sem qualquer sinal de vida, como se muitos anos tivessem passado em apenas alguns instantes.